Eu sou a doutora Elizabeth Gomes, psicóloga clínica, e hoje iremos aqui falar do propósito de vida e a influência negativa na fase da adolescência. O que será isto? Como é que funciona? Bem, antes de iniciar, quero pedir a si que deixe aqui o seu like para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas que precisam realmente desta ajuda, destas dicas que nós aqui iremos deixar. Siga o nosso TikTok, siga o Instagram, o YouTuber e as nossas páginas no completo. Para não demorar mais, vamos introduzir aqui o nosso tema de hoje. Propósito e influência negativa na fase da adolescência. O que será isto? Bem, como não se perder para pertencer? Seria a pergunta principal. Como é que eu faço como adolescente para pertencer e não se perder? Porque na adolescência o cérebro ele está em desenvolvimento, especialmente nas áreas que regulam a aceitação social, a tomada de decisão e autoconhecimento do ser em si, como pessoa. E surge uma necessidade natural de se sentir incluído em certos grupos, aceito ou validado por certos grupos. Por quê? Porque nós queremos ser reconhecidos pelos nossos pares, onde nós estamos inseridos. E isso é saudável de certa forma, mas o adolescente acaba correndo risco quando ele deixa de seguir os seus próprios valores para pertencer ou para ser aceito em determinados grupos. Por quê? Porque há grupos em que de certa forma acabam influenciando ou incumbindo certos valores que o próprio adolescente sente que não pertencem àquilo que são os seus próprios valores. Então, para pertencer a este grupo, o adolescente acaba de certa forma desviando-se daquilo que é o seu foco principal. Agora vamos falar dos riscos da influência negativa. O que será isso? Quais serão os riscos da influência negativa? Bem, o principal risco das influências negativas é o abandono dos próprios princípios ou abandono dos seus próprios sonhos como ser. O envolvimento também com comportamentos de risco como o uso de drogas, a violência, a sexualidade precoce, o bullying, desafios perigosos de redes sociais. Há alguns desafios que os adolescentes acabam, entre eles, fazendo, que acabam sendo arriscados. Há desafios, por exemplo, de suicídios nas redes sociais. E os adolescentes, para pertencerem, acabam, de certa forma, alguns entrando nesses riscos, nessas influências negativas. A queda, por exemplo, do rendimento escolar, o isolamento familiar e a perda da autoestima também são alguns riscos da influência negativa na fase da adolescência. Agora, como não perder? Como não perder para pertencer? Como é que a gente, como adolescente, faz isso? Não perder para pertencer. Bem, primeiro é importante que a gente tenha, como adolescentes, clareza do nosso propósito. Por quê? Porque quem tem um propósito claro entende que não precisa se moldar para agradar aos outros. Ou seja, não precisa de ser ou de fingir ser o que ele não é, simplesmente porque um grupo de pessoas acha que ele deve fazer certas coisas que ele não quer ou que ele não acha correto. E como é que o adolescente pode ajudar-se? É perguntando-se, de certa forma, o que lhe faz bem, o que é que lhe faz feliz. Então, quando nós sabemos o que é que nos faz feliz, nós não procuramos preencher um vazio em nós de coisas que não agregam. Também, quais são os nossos sonhos? Quando o adolescente sabe quais são os seus sonhos, ele procura correr atrás desses sonhos e, de certa forma, não se perde porque ele tem um foco, tem um objetivo a alcançar. Que tipo de pessoa eu quero me tornar? É uma das questões também que podemos nos fazer. Se eu sei que tipo de pessoa eu quero me tornar, automaticamente não irei me perder. Por quê? Porque eu já defini um padrão daquilo que eu quero como adolescente, de que tipo de pessoa eu quero me transformar. Então, automaticamente irei zelar pelo meu meio, irei ver, analisar que certas atitudes, certos comportamentos não condizem com aquilo que eu quero me tornar futuramente. Então, automaticamente não irei me perder, porque eu sei
que sonhos eu tenho, eu sei onde eu quero chegar, eu sei o que me faz feliz, então não preciso de me perder para pertencer. Pelo contrário, há pessoas que, de certa forma, eu posso influenciar positivamente para que não se percam também. Agora, iremos falar também do autoconhecimento. O autoconhecimento também é uma forma de não me perder para pertencer. Porque quando eu me conheço, eu descubro quais são os meus gostos, quais são os meus valores, quais são os meus limites. Então, ao saber quais são os meus valores, quais são os meus limites, qual é o meu propósito, qual é o meu gosto, automaticamente eu não irei me perder, porque eu me conheço. Então, tudo aquilo que irá retirar alguma coisa, algum valor de mim, eu não irei me envolver porque eu sei quem eu sou. Então, é importante o autoconhecimento. Também nos ajuda a entender que ser diferente não é errado, mas sim ser autêntico. Porque quando nós nos conhecemos, nós sabemos que podemos ser diferentes e nós respeitamos o ser diferente que nós possuímos, porque entendemos que todos nós, em algum momento, somos diferentes de algum aspecto. Então, é importante reconhecermos que ser autênticos não nos torna pessoas estranhas. Então, neste sentido, nós não precisamos de nos perder para pertencer. Também podemos fortalecer a nossa autoestima. Como é que nós fazemos isso? Quem se ama, se cuida, não aceita migalhas emocionais nem pressões negativas. Por quê? Porque eu sei que eu por mim mesma eu consigo me preencher. Eu me amo, eu estou bem resolvida comigo mesma. Então, automaticamente as pressões negativas vindas do meu ciclo não irão me influenciar, porque eu amo a mim mesma, eu sei quem eu sou. Então, a autoestima é um amor próprio, é o valor que nós damos a nós mesmos. Então, se eu me atribuo um valor baixo, automaticamente as influências negativas terão poder sobre mim. Mas quando eu me valorizo, eu atribuo um valor muito alto, de forma alguma permito que os outros me avaliem como eles querem. Então, automaticamente eu tenho uma visão de quem eu sou, eu tenho um valor que eu já coloco sobre a minha pessoa. Então, não permito que o externo influencie aquilo que eu sou por dentro. Também, praticar autocuidado, atividades que trazem bem-estar, e se cercar de pessoas que fazem bem é muito importante, porque quando a gente detecta que pessoas à nossa volta têm uma conduta desviante daquilo que são os padrões que nós escolhemos para nós ou que nos fazem bem, nós nos afastamos para quê? Para colher positividade, nos afastamos para acolher pessoas também à nossa volta que tenham alguma conduta relacionada àquilo que nós realmente queremos. Então, não é pecado, não é mal afastar-se de amizades destrutivas, porque há alguns adolescentes que acabam se culpando porque eles sentem necessidade de afastar-se quando veem que estão a pertencer a um grupo que de certa forma prejudica eles, mas porque não querem ser mal vistos, têm receio de afastar-se. Então, dizer para esses adolescentes que não é mal afastar-se. Se tu achas que aquele ambiente está a danificar aquilo que é a sua pessoa, aquilo que são os seus valores, afaste-se, cerque-se de pessoas que realmente acompanhem aquilo que tu és, aquilo que tu definiste para a sua vida. Então, não é pecado nenhum cercar-se de pessoas que possuam as mesmas energias que as suas, que gostem de estudar, que gostem de fazer atividades que agregam algum valor. Então, se percebe que está num ambiente nocivo para si, saia, procura novas amizades, procura ciclos mais saudáveis, que isso vai te fazer bem. Por quê? Porque escolher amigos com consciência é o melhor que nós podemos fazer, porque as amizades, elas exigem de nós, exigem de certa forma. Então, quando nós não temos amizades que trazem bem-estar, acabam de certa forma nos prejudicando. Se um grupo nos obriga, por exemplo, a fazer algo que vai contra os nossos princípios, nós não somos obrigados a pertencer a esse grupo.
nós devemos nos afastar porque não está a nos fazer bem, não está a agregar valor. Então, não precisamos de abrir mão de quem nós somos para pertencer. Nós precisamos de pertencer a ciclos que realmente agregam, que realmente fazem bem a nós como seres. Agora, também podemos desenvolver a assertividade. O que será isto? Desenvolver a assertividade parte do princípio de aprendermos a dizer não. Quando é necessário, é importante que a gente diga não, porque quando aceitamos tudo, nós acabamos nos perdendo. Então, é importante dizer não, sem ser desagradável, sem ser malicioso e sem nenhum medo de desagradar aos outros. Como, por exemplo, frases como prefiro não fazer isto, ou eu respeito sim o que vocês pensam, mas eu penso de outra forma, então isto que vocês estão aqui a dizer não condiz com aquilo que eu acho que é o correto. Então eu respeito, mas eu prefiro não fazer isso. Por quê? Porque nós nos conhecemos. Então é importante esse dizer não de forma saudável. Agora também é importante termos referências positivas. O que será isto de ter referências positivas? Ter referências positivas é buscar exemplos de pessoas que manifestam valores fiéis, valores desafiadores, que realmente são um tipo de espelho de inspiração para nós. É importante ter esse tipo de pessoas. Ler também, ouvir músicas ou conteúdos que agregam algum crescimento, assistir conteúdos educativos, termos autenticidade naquilo que a gente faz, naquilo que a gente é, também é um tipo de referência positiva. Também podemos manter o diálogo com a nossa família ou com adultos de confiança nesse caso. O que seria isso? Falar sobre as nossas dúvidas como adolescentes, falar sobre os nossos medos, falar sobre os nossos desafios. É uma forma de libertarmos as pressões que vêm do mundo de forma a não carregar tudo sozinhos. Então, procurar identificar um familiar, um parente mais crescido, que tenha alguma bagagem de conhecimento e que nos aconchegue de certa forma é importante, porque teremos um olhar diferente, teremos uma palavra diferente, um direcionamento que nós como adolescentes não conseguimos encontrar às vezes. Então, para não ficarmos perdidos, é importante identificarmos essa figura no nosso seio familiar, que seja um tipo de suporte para nós, para nos ajudar a limar as nossas dúvidas. Também podemos procurar especialistas, falar com os nossos encarregados que precisamos de uma consulta, de um psicólogo, para nos dar alguma direção quando nos sentimos perdidos. É importante ter essa figura para dar esse alinhamento quando nós estamos encurralados em situações que achamos que estamos a carregar alguma carga muito negativa, muito elevada para aquilo que é a nossa capacidade de discernimento de situações. Então, podemos recorrer a essa ajuda profissional ou de alguém mais experiente em relação a nós, para que realmente nos dê esse direcionamento assertivo. Agora eu vou deixar aqui uma frase de reflexão para si. A frase de reflexão que eu iria aqui deixar é a seguinte: ser você mesmo no mundo onde todos os outros tentam te fazer como a maioria das pessoas é uma conquista. Por quê? Porque o mundo tenta nos moldar para que sejamos um modelo único de perfeição como os outros todos são. Então, ser quem tu és, não abrir mão da tua autenticidade, é a maior conquista que se pode ter. Seja único, seja você. Não abra mão dos teus valores para caber em lugares que realmente irão te fazer mal. Não permita com que os outros te diminuam como ser para pertencer. Tu não precisas disso. Tu podes pertencer sem abrir mão de quem tu és. Então, seja autêntico, seja tu em todos os momentos. E desta forma terminamos
o tema de hoje. Espero que tenha agregado algum valor para si e que tenha gostado. Fique bem e siga o consultório da mente.